Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Que bom estarmos reunidos nesta noite para mais um tempo de louvor, de adoração, de gratidão e de estudo da palavra do Senhor, de falarmos um pouquinho, sobre a verdade bíblica, sobre os princípios da palavra, sobre tudo aquilo que Deus pode e ministra aos nossos corações. Em especial, estamos no mês de maio, e mês de maio é o mês da família, mas muito precioso em que nós podemos ministrar, aprender e falar um pouco mais sobre a família, sobre esses valores, tão preciosos e tão deturpados hoje, de como a família está desconstruída hoje. Mas Deus nos permite aqui ter um tempo de estudar, de compartilhar e de falar sobre a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Que bom que você está com a gente por aqui, que bom que você está se chegando, que Deus abençoe esse tempo, que possamos aproveitar, que em maio nós possamos estar mais sensíveis às nossas famílias, mais entendendo da importância, da necessidade da família, da amizade, do carinho, como é precioso, como é necessário que a gente tenha pessoas para caminhar conosco, para nos auxiliar, como isso é importante e que Deus nos ajude, a mim e a você, a desfrutarmos desse tempo tão importante, tão precioso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os olhos aí, nós vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de oração, por essa possibilidade que Ele nos dá de poder orar, de buscar a sua face, de buscar a sua presença e de sermos inspirados pela sua palavra e vontade. Pai de amor e de graça, obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conectado conosco, participando desse estudo, sendo inspirado pela tua palavra, pela tua verdade. Muito obrigado, Senhor. O desejo do nosso coração nesta noite é que o teu Espírito possa falar conosco, ministrando a nós com vida, com esperança, com alegria, com paz. Obrigado, Senhor, de todo o coração, nossa gratidão. Em especial, gratidão por esse mês de maio em que podemos falar e tratar sobre a família, a importância, os valores e hoje em especial, a partir de algumas virtudes bíblicas, Deus, pelo apóstolo Paulo, pensar um pouco sobre os nossos relacionamentos, sobre as dificuldades, sobre os ensinamentos bíblicos com relação às nossas famílias. Fala conosco, Senhor. Me permita, por sua misericórdia e bondade, ministrar na força do seu poder. Papai, se eu falar de mim mesmo, Senhor, serão meras palavras, mas se o teu Espírito falar através de mim, aquilo que eu puder dizer na sua força levará vida, esperança, paz, transformação. Nós cremos nisso e pedimos a sua graça e direção, a sua inspiração e orientação. Em nome de Jesus é que oramos confiados e pedimos também, Senhor, ajuda-nos a preparar o nosso coração para receber. Senhor, porque também Jesus nos ensina sobre os diferentes terrenos que recebem a boa semente do Evangelho. Existem terrenos pedregosos, existem terrenos, Senhor, que as raízes são pequenas, com pouca terra, Senhor. Existem todo tipo de terreno, mas existe aquele fértil, disponível, sedento a receber da semente. E esse dará 30, 60 e 100 por um. E nossa oração nesta noite é que o teu Espírito possa sim encontrar em nós um terreno fértil para plantar boas sementes que gerarão transformação, quebrantamento, revelação, cura daquilo que precisa ser ajustado, transformado e instruído nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, papai, que fazemos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, queridos. Louvamos a Deus pela possibilidade de estarmos na presença do Senhor e poder falar um pouquinho sobre a palavra, desse estudo. Você que está aí se chegando, seja bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Que Deus possa te abençoar e que a gente possa ser inspirado aí pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Cadê aqui a nossa... Passamos... Aí, olha lá. Nosso PowerPoint. O pastor gosta, bonitinho, né? Gostei desse visual aqui diferente, né? Vamos tentar mudar um pouquinho cada vez. Estamos aqui no nosso PowerPoint. Cadê aqui a apresentação? Vamos lá, então nosso tema hoje vai ser sobre virtudes bíblicas e família. Nós vamos falar aqui, introdução, Teremos hoje a introdução, contexto das famílias, tudo começa com amor e tudo termina com amor. Tudo isso vamos falar a partir da palavra do Senhor, a partir de um texto de Romanos. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho para a gente iniciar o nosso estudo aí sobre essas verdades bíblicas e a família. Nós vamos usar um pouco a carta de Paulo aos Romanos. Cadê que vai lá? Passa o slide. Aí. Então, nossa introdução, Vamos falar um pouquinho dessa carta e começar como é a carta de Paulo aos Romanos.
Paulo não havia conhecido Roma ainda, não havia ido até lá, não conhecia a igreja de Roma, mas escreve essa carta direcionada, orientando a igreja de Roma. Né? E olha só uma coisa interessante, né? Isso num dos autores que eu pesquisei, e ele conta que Roma vivia os seus romances e as suas histórias e não estava nem aí para uma carta que chegava de um tal de Paulo. Muito menos Roma sabia de uma história que estava acontecendo lá naquele lugarzinho lá, né, Jerusalém. Ninguém sabia de nada disso. Era desconhecido, ninguém tinha entendimento, ninguém, não passava na cabeça de ninguém que isso pudesse ser algo importante. Mas com o tempo aquela carta foi sendo lida e a carta foi se transformando e podemos dizer que ela do anonimato foi ao topo das paradas, se tornou uma carta que mexeu com a cidade de Roma. Os historiadores dizem que eles foram impactados pela verdade daquela carta que Paulo mandou a eles. Então a história conta de que o conteúdo daquela carta impactou, mexeu e fez com que as pessoas que nem sabiam que existiam, talvez, uma Jerusalém e a história que o tal de Cristo tinha morrido e ressuscitado, ficaram sabendo, conheceram, tiveram acesso a essa informação. Porque Paulo tinha algo muito precioso a transmitir através da carta. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem algumas perguntas que vão sendo respondidas. Quais são elas? De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram um novo rumo à história da humanidade? De que maneira isso afetou a vida de cada homem, mulher e criança no planeta? A carta vai dizer. O que Deus vai fazer? Quais são os planos de Deus? Está lá na carta de Paulo aos Romanos. O que significa dizer que Jesus salva? Está lá, é o conteúdo. Paulo escreveu com esse propósito de explicar, de orientar, de ajudar as pessoas a entender um pouco dessa verdade. O que está por detrás de tudo isso? Qual será o resultado do plano de Deus? São todas essas questões e mais, muitas coisas que Paulo vai nos tratar e falar. Esse capítulo em especial que vamos estudar, fala de Romanos 12, que vai tratar do não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos lembrar de tantos outros textos profundos da palavra do Senhor. Tenho dito e incentivado a leitura de Romanos 2,4, em que Paulo vai dizer assim, ou não se lembram que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Princípios poderosos e valorosos de Deus estão na carta de Paulo aos Romanos. Então, só para a gente introduzir um pouquinho aqui, para pensar, desse contexto, volta aqui, tem mais uma. E lembrar que essa carta de Paulo aos Romanos se tornou o principal documento da teologia cristã, tá? Não é o principal livro da Bíblia, mas é o principal documento da teologia. Pastor, como assim teologia? Essa estrutura do que cremos, como cremos, porque cremos. Está ali estruturado no livro de Paulo, aos nossos irmãos de Roma. Mais uma vez lembrando, irmãos que ele não chegou a conhecer pessoalmente, quando escreveu a carta. Ele ainda não os conhecia, mas escreveu essa carta em amor para orientar, para conduzir. E de novo lembrando algo precioso, uma carta anônima de um autor totalmente desconhecido se torna um best-seller entre as pessoas de Roma, segundo os historiadores. Então algo interessante de lembrar que esse conteúdo é importante para nós. Destaque que eu faço hoje ao livro de Romanos, cuidado com a versão bíblica que você vai ler. Por que, pastor? Está errado? Não. Porque geralmente a versão mais tradicional que estamos acostumados, que é a revista atualizada, ela tem um português mais complexo, é um português mais requintado, digamos assim. Então a leitura dela às vezes se torna difícil por causa das construções verbais, porque ela não é uma leitura bem fluida, é uma leitura que às vezes você precisa passar para alguns de nós, talvez alguns irmãos tenham essa naturalidade de ler ali e captar, mas muitos de nós, inclusive eu, preciso às vezes parar, ler, volta, segura, ele está dizendo isso aqui, volta lá, das construções verbais, do português mesmo ser difícil. Então, se você puder e tiver condições, faça uma leitura, por exemplo, na Bíblia, a Mensagem, pode ser a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e procure, talvez, e o mais interessante, se possível, é que você faça uma leitura paralela. Leia num capítulo de uma tradução, leia outro em outra tradução, e vai mesclando o que aqueles textos têm para falar e instruir o seu coração. Amém, queridos? E então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, pastor, por que falar das famílias? Por que falar dessa situação hoje? Porque, queridos,
vivemos um contexto muito complexo depois da pandemia, né? Só para a gente lembrar, eu participei hoje da reunião na escola dos meninos, né? E uma das coisas, comentar a reunião dos pais, que a coordenação passou, é de que a escola vivia uma situação por mês de uma dificuldade, e hoje a escola atende todo dia um problema de criança com síndrome de pânico, que começa a chorar desesperada na sala, de crianças com problemas, com ataques, com dificuldades, todo dia. De um cenário, uma vez por mês, eles passaram a ter um problema diário de alunos com problemas, famílias com dificuldades, né? Tiveram situações de pais que foram lá e desrespeitaram ali a coordenação da escola, o filho desrespeitou, e então quando chamaram os pais foram lá e desrespeitaram. Por quê? Porque as pessoas estão no limite. Né? Hoje participei de uma mentoria também com o pastor Rodrigo Sueiro, e uma das coisas que ele falava interessante é que nós estamos agora colhendo o estresse, o cansaço, a dificuldade, as lutas que vivemos no período da pandemia. E essa imagem que eu coloquei para vocês nos mostra uma situação nas famílias, o isolamento. Muita gente se isolou, se fechou, foi difícil a convivência intensa que nós vivemos. Né? Tivemos que ficar ali para mim eu falo, né? Para mim foi terrível, difícil ver meus meninos estudando e ter que ficar ajudando o tempo todo, e eles queriam bagunçar, e eu quero ser sistemático, hora de estudar, de fazer, e como isso foi estressante, como foi difícil. E eu imagino quantas outras famílias passaram por essas dificuldades, por essas lutas, e quanto foi angustiante passar por isso. Mas, meu querido e minha querida, nós cremos num Deus poderoso que zelou, que cuidou, que sustentou e que vai continuar a cuidar e sustentar as nossas vidas. Essa é a nossa convicção desse Deus bondoso e poderoso que continua a conduzir, a orientar e a inspirar as nossas vidas e a nossa caminhada. Então essa é a família difícil que temos visto, né? Uma outra característica, as pessoas estão juntas, mas estão sozinhas. Olha quanta gente, né, nessa imagem, mas a pessoa está ali sozinha. Difícil de fazer conexões verdadeiras, sadias. Meu querido, minha querida, eu pergunto para você, quantos amigos você tem que você pode abrir o coração? Para quantas pessoas você se sente seguro em poder encontrar e compartilhar as angústias, as dificuldades, as lutas que você tem? Para quantas pessoas? Eu conheço poucas pessoas que conseguem, que tem alguém que pode chegar lá e contar, olha, eu estou bem, eu estou mal, eu estou feliz, eu não estou feliz. Não, a maioria está assim preocupada, com dificuldade, sem coragem de falar, porque não encontra um ambiente, não encontra pessoas que queiram se conectar, que queiram se mostrar frágeis. Todo mundo às vezes quer dizer, não, eu não estou passando por dificuldades, não, está tudo em ordem. Lá em casa, meu casamento perfeito, já não, nunca vi casamento melhor que o meu. Mentira, às vezes o negócio está feio, degringolando, querendo matar a mulher querendo matar ele. E ele está lá dizendo, não, está tudo ótimo. E nós estamos perdendo com isso. Por isso a necessidade, e nós vamos passar, hoje vamos trabalhar nesses estudos alguns dias, alguns aspectos do que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aí nesses capítulos de Romanos 12, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas a gente precisa lembrar desse contexto, dessa situação difícil, dessa pandemia que até agora aflige muita gente, muitas famílias. E mais um aspecto que nós vamos atentar, queridos, há uma geração. Isso aqui é a capa de uma reportagem, tá? Isso é a capa de uma reportagem, que dizia assim, geração Z, de 96 a 2010, não confiam em igrejas. Ah, pastor, mas esses são só jovens, que bobagem. Não, meu irmão. Isso é algo sério, que interfere na minha e na sua vida, porque nós estamos lidando com uma geração de pessoas que não confiam em igreja, que não confiam na estrutura, perderam a confiança. Isso é muito sério, porque a nossa religiosidade foi construída em cima de igreja. Dos mais antigos, nós aprendemos que a igreja é necessária. E aí é uma geração que aprendeu que a igreja não é necessária. E aí essa geração está insistindo para ele ir para a igreja. Porque acha, a geração dos mais antigos, que o que as pessoas precisam é ir para a igreja. Mas, queridos, o que a Bíblia diz? Alguém precisa ir para a igreja? Não. A gente precisa de Cristo. E porque eu tenho Cristo, então eu quero ir para a igreja. Eu quero estar em comunhão. Mas porque eu tenho Cristo. E não para que eu tenha Cristo. Ainda,
Por quê? Porque Cristo não está necessariamente na igreja. Pode ser que sim. Mas pode ser que a pessoa vá para a igreja e só saia de lá pior do que entrou. Veja as manifestações, gente lá, talvez mostrando, tá tudo bem em casa, aquela aparência de santidade, de perfeição. Aleluia, santos. E às vezes é uma vida bagunçada, vazia. Então nós vamos entender, esse é o contexto da família após a pandemia. Pessoas feridas, pessoas frustradas, pessoas que não acreditam na igreja. E aí, pastor, o que é que nós vamos fazer? O que fazer diante dessa situação? É uma boa pergunta, pastor. Família está difícil, situação está complicada, o que nós vamos fazer? Meu querido e minha querida, nós precisamos nos inspirar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa base. Eu e você precisamos de amor pela palavra. Cadê minha Bíblia? Está ali atrás. Eu e você precisamos de amor pela palavra. Uma leitura verdadeira, intensa, profunda, um desejo no coração, porque só ela pode nos inspirar, nos conduzir. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que faca de 2 gumes e penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e desígnios do coração. Querido, a única coisa que revela o meu e o seu coração é a palavra de Deus. Ela nos deixa desnudo, ela nos deixa verdadeiramente expostos para Deus, para que sejamos gente como gente, humanos, simples, amemos, cuidemos, nos rendemos em amor. Nós precisamos verdadeiramente da palavra do Senhor. E então vamos ser inspirados por esse texto do apóstolo Paulo e o título que eu dei, que tudo começa com amor. E vamos encontrar esse texto bíblico lá em Romanos 12, de 9 a 21. E eu vou ler para vocês, se você puder abrir a sua Bíblia aí para acompanhar a gente, fique à vontade também. Nós vamos fazer a leitura aqui, eu vou destacando alguns pontos e depois nós vamos fazer uma leitura geral hoje e depois vamos fazer essa leitura detalhada, alguns versículos, compartilhar um pouquinho, vai ser o nosso estudo nesse mês de maio, em cima dessa carta, e eu quero convidar você a ler, reler e reler e reler outra vez. Lembrando que o contexto de capítulo 12 começa: rogo-vos, pois, que apresentei a Deus, vos apresentei como sacrifício agradável, como culto a Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é nesse contexto que Paulo está dizendo sobre a necessidade de mudança, de transformação. Pastor, a gente podia fazer um estudo sobre Romanos. Excelente ideia. Quem sabe a gente pode organizar durante esse ano, fazer. É bem difícil, é um livro bem denso, bem intenso, mas podemos talvez ser um dos estudos que a gente vai fazer no caminhar aí do ano. Mas por enquanto nós vamos trabalhar nesse mês da família alguns aspectos desses estudos, desses textos que podem falar profundamente com a gente. Amém? Vamos lá, leiam com a gente aí Romanos 12, dos versos 9 a 21. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só um parênteses, por isso que eu falei da questão da tradução. Amai-vos cordialmente, para algumas pessoas pode ser mais complicado, não são palavras do cotidiano, com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Então eu vou fazer essa leitura, mas vou ler depois para vocês também essa tradução, esse mesmo texto em outras traduções. Preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Então sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei,
diz o Senhor. E verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Queridos, essa é a tradução da Bíblia, a mensagem. Eu vou fazer a leitura dessa tradução da Bíblia revista e atualizada, a tradicional. E eu vou fazer a leitura para vocês, eu não tenho ela projetada aqui, mas eu vou ler para vocês. Eu vou só tirar essa tela, colocar aqui a Bíblia aqui para ficar mais bonitinho, e vou ler para vocês a tradução da Bíblia, a mensagem, tá bom? Vou começar com essa leitura primeiro. Cadê ele aqui? Aqui está. Tradução da Bíblia, a mensagem, depois eu vou ler da amplificada para vocês. A mensagem diz assim: amem de verdade, amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Verso 11. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoe os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importante. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, disse Deus. As Escrituras recomendam que se você vir o seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. A sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Olha que legal. Uma terceira tradução, para a gente agregar mais um pouquinho, da Bíblia amplificada. Tá? Essa é uma tradução, ela está a versão que eu tenho é em inglês e eu fiz a tradução dela para o português. O amor é ser sincero e ativo. A coisa real, sem dolo e hipocrisia. Odeie o que é mal, deteste toda impiedade, não tolere a maldade. Agarre-se firmemente ao que é bom. Sejam devotados uns aos outros com o autêntico afeto fraternal, como membros de uma família. Isso seria, né, o significado do fraternal. Deem preferência uns aos outros em honra, nunca ficando para trás em diligência ardente no espírito, servindo ao Senhor com entusiasmo, regozijando-se constantemente na esperança por causa da vossa confiança em Cristo, firme e paciente na angústia, dedicada à oração, buscando continuamente sabedoria, orientação, força, contribuindo para as necessidades do povo de Deus, buscando a prática da hospitalidade. Abençoa aqueles que te perseguem, que te causam dano ou sofrimento. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram, compartilhando a alegria dos outros, e chorai com os que choram, compartilhando a tristeza dos outros. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam arrogantes, presunçoso, exclusivo, mas associe-se a pessoas humildes, aquelas com uma visão realista de si mesmo. Não se superestime, nunca retribua a ninguém mal por mal. Pense no que é certo, gracioso e apropriado aos olhos de todos. Se possível, no que depender de você, vive em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, mas deixem o caminho aberto para a ira de Deus e a sua justiça judicial, pois está escrito nas Escrituras: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas se o seu inimigo está com fome, alimente-o. Se ele tem sede, dê-lhe uma bebida, porque fazendo isso você amontoará carvões ardentes sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia, meu querido e minha querida. Essa é a palavra do Senhor. E hoje nós vamos começar com esse pequeno trecho que nós vamos meditar e pensar um pouquinho nesta noite, né? Foi uma introdução, vamos fazer o começo hoje e vamos comentar e continuar nas próximas semanas, né? Com a partir desse trecho da palavra do Senhor. Romanos 9 a 10, vamos ler novamente aqui. Tudo começa com amor. O amor deve ser sincero. Primeiro ponto que eu queria que você pudesse pensar.
O amor que a Bíblia nos chama é um amor sem hipocrisia, né? Na leitura do texto aqui, o amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? Né? Vamos imaginar, é a falta de sinceridade. Alguém hipócrita é a pessoa que tem uma aparência de uma coisa diferente do que ela é. Vamos ver o que o dicionário diz? Eu não pesquisei essa palavra, mas vamos achar aqui rapidinho. Hipocrisia, o que diz o dicionário? Hipocrisia. Significado, olha só. Característica do que é hipócrita: falsidade, dissimulação. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento e falsidade. Por isso, a sugestão do texto, né? Essa é uma outra tradução, que diz que o amor deve ser sincero. Vamos lá. O que quer dizer sincero, pastor? Sincero vem daquelas, né? A gente vê das ações teatrais em que eles punham aquela maquiagem. Então, quando ele era sincero, ele estava sem cera, sem maquiagem, falando a verdade. Né? Esse é, pelo menos, o que eu aprendi, o significado de sincero. Que o amor precisa ser verdadeiro, sincero. Ah, pastor, então eu vou falar umas verdades lá em casa. Vou pegar minha mulher, hoje eu vou ser sincero com ela, pastor. Vou falar tudo o que eu preciso. Não, meu irmão, não é isso não. Né? É sem hipocrisia, sem falsidade. Ele precisa ser sincero, mas ele precisa ser respeitoso. Não adianta eu chegar para minha esposa e expor às vezes algumas coisas de uma forma sem cuidado e sem amor. Eu só vou ferir a minha esposa. Eu não vou gerar maturidade, cuidado, nada de bom nela. Talvez eu possa só machucá-la. Então nós vamos tomar esse cuidado. E a Bíblia e Paulo está nos orientando, diz, olha, seu amor deve ser sincero. Deve ser um amor que tem como objetivo cuidar do outro, respeitar o outro, amar o outro. E não aquele olhar de que superioridade, né? Paulo vai falar um pouco mais ali, mas eu estou no olhar mais superior, eu estou num nível maior que essa pessoa e eu vou amar, né? Não, um amor verdadeiro, natural. Lembre, esse amor talvez não esteja naturalmente em nós. Por quê? Porque eu não consigo amar algumas pessoas, pastor. Eu quero esganar, eu não quero amar. Por quê? Porque aquilo me machuca, me fere, é alguém que me deixa triste. Mas o que a Bíblia nos chama a fazer, queridos e queridas? A amar, mesmo quem não merece o nosso amor. Cuidar de quem não merece ser cuidado. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina e nos orienta, né? Amar, cuidar, zelar das pessoas, ainda que a gente não concorde. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O que ele vai falar ainda? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Queridos, para que eu possa ter um amor sincero, não sem hipocrisia, com sinceridade, eu preciso detestar o mal. Eu preciso entender que a hipocrisia e que a falta de sinceridade é algo maligno. Maligno. Não, pastor, eu só finjo para ter um bom relacionamento, né? Eu não sou um hipócrita, assim. Eu só, a pessoa vem me cumprimentar, eu digo, tudo bem, tá tudo bem, como se nada tivesse... Isso é mentira. Né? É claro, queridos, que isso não é uma liberdade para eu ser extremamente sincero. Porque tem gente que acha que ser extremamente sincero é ser mal educado. Não. Eu preciso ser educado, mas eu preciso, né, talvez, conversar com alguém e às vezes dizer para a pessoa, olha, não tá bem. Não tá bem? Não tá bem. Né? Nós temos uma situação familiar, dentro da família, de irmãos que não estão se falando. E aí o motivo de não se falar é porque houve um bloqueio na conta. Um familiar bloqueou o outro no Facebook, aí o outro entendeu que ele não queria mais ter relacionamento e cortou. E não fala mais, não liga, não convida, não se envolve, não se preocupa porque foi bloqueado no Facebook. Agora eu penso, gente, se a pessoa é importante para você, ainda que ela esteja errada em bloquear, né, você não liga para ela e pergunta, olha, o que aconteceu? Por que você me bloqueou? Eu queria saber, eu fiz alguma coisa? Eu machuquei você? Eu chateei você? Eu fiz algum comentário que te deixou entristecido? Não. Eu vou simplesmente, você quer bloquear, eu te bloqueio também, pronto. Então, resolvido. Problema resolvido. Imaturidade dos dois lados, né? Nessa dificuldade. Mas, por quê? Porque faltou essa sinceridade. Eu preciso amar com sinceridade. Eu preciso chegar e falar assim, olha, eu estou chateado que você me bloqueou no Facebook. Por que você me bloqueou? Ah, eu bloqueei você por causa disso. Ah, poxa, eu não concordo. Ou, poxa, eu não tinha visto por esse lado.
Sabe, essa sinceridade de cuidado, de amor, de chegar diante do outro num tom de, olha, a sua amizade é importante para mim e eu fiquei chateado com o que aconteceu. E eu não gostei daquilo. Nós precisamos do que depender de nós, né? Nós lemos já isso e vamos falar um pouquinho disso mais lá na frente, de ter essa sinceridade, de poder falar. E para isso eu tenho que detestar o mal, porque eu não quero permanecer nessa situação ruim. Eu não quero permanecer com um relacionamento difícil com alguém doentio, eu não quero isso. E nós não podemos querer isso. A gente tem que lutar para um relacionamento diferente. Né? Nós temos que fazer uma escolha. Né? O detestar o mal é uma escolha, guarde isso. Né? Que você e eu precisamos fazer é uma escolha. Eu escolho detestar o mal. Eu escolho olhar para as circunstâncias e dizer assim, isso não está certo, eu não vou manter isso. Eu não vou permanecer assim, eu não vou continuar desse jeito, porque eu escolho detestar o mal. É uma escolha que você e eu fazemos todos os dias. Ah, pastor, está lá em Romanos, capítulo 7, se eu não me engano, em que Paulo vai dizer, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, isso eu faço. Terrível homem que sou, meu querido. Mas Paulo vai dizer na sequência, louvado seja Deus pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos revela a verdade. E precisa haver em mim, em você, uma contínua escolha. Paulo diz, o mal que eu não quero e o bem que eu quero. Há uma determinação no coração. E é isso que Deus espera de mim e de você. Uma escolha, esse mal eu não quero fazer. Eu sei que eu estou fazendo, tem uma luta aqui, mas eu não quero fazer. A dificuldade é que talvez você e eu, muitas vezes, não é que eu não quero fazer assim, não quero, né? Eu acho que talvez pode ser que eu não deveria fazer. É diferente dizer assim, eu não quero fazer isso. Porque eu sei que isso não edifica, não me abençoa, não abençoa o outro. Então esse tipo de postura que você e eu precisamos ter, escolher detestar o mal, escolher não quero nada que não provém de Deus. Queridos, olha a fofoca. Não, pastor, fofoca não existe hoje, claro que existe. Quando alguém vem e fala, olha, o fulano ali tá meio estranho o casamento dele, não tá? É verdade, sabe? Também percebi. Gente, isso é escolher o mal. Ao invés de dizer assim, olha, vamos orar. Acabou. A pessoa, então vamos orar. Dá a mão aqui, meu irmão. Vamos orar agora aqui. Não, já vamos orar aqui. Você disse que no teu casamento está com problema da pessoa? Você comentou? Vamos orar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Dá força, ajuda esse irmão que está percebendo, Deus, que ele seja instrumento nas suas mãos para abençoar esse casal, para orar, para jejuar, porque ele está percebendo que tem alguma coisa que não está boa. É assim que nós fazemos, queridos? Às vezes não. Nós escolhemos o mal, acolhemos o mal a dizer, é verdade, eu percebi também. Olha, a mulher dele não sei o que, olha o marido dela não sei o que lá. E sem perceber estamos escolhendo o mal e não detestando o mal. E isso às vezes na família é terrível, porque vem um parente contar uma fofoca, vem outro contar uma fofoca, e a gente precisa escolher detestar o mal. E aí Paulo vai nos dizer, apegando-vos ao bem. Paulo fala assim, se apegue, se segure, se firme ao bem. Né? Imagina aquela coisa, eu andei de trem esses dias com os meninos, e eles estavam brincando lá e quase caíram, né? Porque fica aquele balanço. Mas o que eles têm que fazer para não cair? Se apegar àquela barra de segurança. Se apegue, se firme, segure em algo que ainda que o movimento venha, você está lá firmado, seguro. Isso é apegar-se ao bem, uma escolha que eu e você devemos fazer, precisamos fazer, necessitamos fazer, nos apegar ao bem, detestar o mal e nos apegar, um esforço, uma escolha, uma ação em direção ao bem. Mas pastor, Paulo já falou, o bem que ele quer, ele não faz, mas é o bem que ele quer. Ele sabe que está errado, ele sabe que não é aquele caminho, e ele persevera para conseguir, e é isso que Deus quer que a gente faça. Tem uma determinação no coração, eu vou me apegar ao bem, eu vou lutar, caminhar, me esforçar em direção àquilo que é bom, aquilo que é de bondade, daquilo que traz vida. Né? Nós vamos falar, e o texto vai falar daqui a pouco, sobre que Deus é o vingador e deixar as coisas na mão de Deus. Quantas vezes a gente quer resolver a situação? Não, agora ele vai pagar aqui, vai pagar aqui na minha mão o que ele fez. Queridos, isso não edifica. Isso não transforma vidas. Isso não muda histórias.
Então você e eu precisamos de uma escolha consciente de detestar o mal e de nos apegar ao bem. E então Paulo vai nos dizer que precisamos de uma afeição familiar. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Pastor, ajuda nós aí. Olha lá, eu vou ler de novo para vocês a tradução, as outras traduções desse texto aí. Cadê elas aqui? Vamos lá. Na Bíblia, a mensagem, versículo 9 e 10 vai dizer assim: o amor é sincero e ativo, a coisa real, sem dolo e hipocrisia. Odeie o que é mal, deteste toda impiedade, não tolere a maldade e agarre-se firmemente ao que é bom. Verso 10. Sejam devotados uns aos outros com autêntico afeto fraternal. Como assim fraternal? Como membros de uma família. Deem preferência uns aos outros em honra. Então, olha só. Sejam devotados um ao outro. O que é ter devoção? Cuidado, preocupação. Achei interessante, não sei quantos puderam participar da aula da semana passada, em que falamos sobre o julgamento da caridade, né? E é uma cena no livro, numa história, numa parábola, em que, quando caridade chega ao céu, outros humanos que estão lá se reverenciam, né? Se dobram, e ela diz assim, mas reverência, ela vai dizer, né? Caridade só faz isso a Deus, isso é adoração. Ele disse, não, reverência é uma coisa, a adoração é outra coisa. Nós estamos aqui dando afeto, devotando, como devotos, reconhecendo a honra que está em você. E aí, quando Paulo vai dizer, sejam, né, nessa tradução da mensagem, sejam devotados uns aos outros, tenham esse cuidado de devoção autêntico, verdadeiro, se importem uns com os outros, amem uns aos outros como se fossem membros da sua família. Olha só, vamos pegar de novo a tradução da Bíblia Amplificada. Ele vai dizer assim no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não é esse aqui não. Então desculpa, eu li para vocês a da Bíblia a Amplificada, agora da Bíblia a Mensagem. Desculpa, eu li errada. Na Mensagem ele vai dizer assim, amem de verdade, não de maneira fingida, evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente, não procurem estar em evidência. Sejam bons amigos que amam profundamente. Meu querido, minha querida, entenda algo, né? Nós já falamos e eu reforço esse entendimento de que relacionamentos nos ferem, relacionamentos nos curam. Você e eu precisamos de bons relacionamentos. Você e eu precisamos de intimidade, de comunhão, de profundidade com outras pessoas. Nós precisamos disso. O ser humano depende de bons relacionamentos. E eu e você precisamos entender que é necessário para a minha e para a sua saúde física, emocional e espiritual bons relacionamentos. Por isso Paulo vai dizer, amai-vos cordialmente, se esforcem em amar, sejam devotos, olhem com amor, com carinho. Por que eu vou olhar para o outro com carinho? Pastor, ele não merece, pastor. Pastor, eu não consigo, ele não merece. Mas você merece, meu querido. Pastor, eu não sou tão ruim assim, não. Gente, nenhum de nós é bom o suficiente. Talvez não sejamos muito ruim, mas talvez, certamente todos nós precisamos de um cuidado, de um amor que Deus quer dispor a nós, que Deus quer derramar em nossas vidas. Então, porque eu preciso de graça, certamente o meu irmão precisa de graça. E porque eu recebi graça, eu tenho graça para dar. Lembre do princípio de Jesus, tire primeiro a trave que está no seu olho, para que você possa tirar o cisco no olho do seu irmão. Se eu sei que tem uma trave, se eu sei que eu estou num processo de tirar, eu posso olhar e eu vou me importar com o irmão, porque eu não vou tirar o cisco do olho dele com o ar de, eu não tenho esses problemas. Eu vou tirar o cisco do olho dele dizendo assim, eu tenho uma trave no meu. Então eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é a dificuldade, eu sei o que é essa luta, e aí eu posso talvez te ajudar, eu posso te cuidar, eu posso te inspirar, eu posso talvez te falar de algo importante. Então amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, como irmãos. Eu vejo meus meninos aqui em casa e briga. Hoje de manhã o Daniel fez uma coisa, o Miguel ficou chateado, falou assim, você não vai comer meu bolo de aniversário. Hoje é aniversário do Miguel. Você não vai comer meu bolo de aniversário, você não vai estar no meu aniversário. Porque ele ficou chateado. Ele falou assim, você está desconvidado da minha festa. O Miguel falou. Por que ficou chateado? Mas deu 5 minutos depois, estão lá brincando, esqueceram. Por quê? Porque eles têm esse amor de irmão que consegue, e são crianças, né? Com essa mais facilidade de esquecer. Passou, já foi, vão brincar.
né? Nós vamos aprender esse tipo de amor fraternal, de cuidado, de amor, que ainda que seja meu irmão, que eu quero lá em casa esgoelar ele, mas se alguém mexer com meu irmão, mexeu com meu irmão. Ninguém mexe com meu irmão, não. É esse tipo de sentimento que Deus gostaria que acontecesse entre nós na igreja. E meu querido, minha querida, o último aspecto desse pequeno trecho, né, que nós vamos compartilhar hoje, ele diz: considere os outros melhores do que você. Olha que legal essa perspectiva, né? Considere os outros melhores do que você. Pastor, mas eu sou melhor que ele. Talvez em algumas áreas nós sejamos melhores mesmos, teremos mais habilidades, mais facilidade, mas tem gente que eu preciso considerá-lo e olhar para ele e falar assim, ele é melhor que eu, porque eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Ah, mas ele também é, pastor, ele é. Mas eu preciso sempre olhar e entender que eu sou um pecador. Lembra, não é para você se rebaixar. Humildade não é se rebaixar. Humildade é você olhar para si mesmo com limites, mas com a convicção do amor de Deus. Eu sou humilde porque eu sei quem me ama, mas eu sei que eu sou pecador e não mereço esse amor. Eu sei que eu sou pecador e eu não mereço a graça e a bondade de Deus. Eu não mereço, mas Ele me ama mesmo assim. Ele não desiste de mim. Ele persiste em favor da minha vida e vai lutar por mim até o último suspiro. Deus não vai desistir de mim. E eu louvo a Deus por isso. E assim é sobre a sua vida. Mas se você e eu não temos esse cuidado, esse olhar fraternal, eu falei para vocês, esqueci de mudar a tela aqui, né? Pastor, ó. Né? De novo aqui, ó, considerai-vos os outros melhores do que você. Eu li, esqueci, né? Mudei a tela aqui, esqueci de pôr de novo. Considerai-vos os outros, considere os outros melhores do que você. Olhe para o outro com uma consideração diferenciada. Olhe para o outro e coloque, fala, Deus, me ajude a amar. Lembre disso, Romanos 5,5 vai dizer, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amor não é natural, ele precisa vir de Deus. Mas precisa haver no meu e no seu coração uma determinação, um anseio, eu preciso desse amor, eu preciso dessa direção, eu preciso dessa revelação, eu preciso dessa orientação. Precisa haver isso em mim e em você. E por isso eu te convido, meu querido e minha querida, a orar, a buscar ao Senhor e a começar a ler e a entender um pouquinho desse princípio. Tudo começa com amor. Como é que eu vou transformar as coisas lá em casa, pastor? Como é que a minha família pode ser mudada? Começa com amor. Que seja um amor sincero. Um amor de quem quer se apegar ao bem e não ao mal. Um amor de quem quer se importar verdadeiramente com o outro, cordialmente, se amar como fraternos, como a um irmão. Queridos, eu creio que algo que a igreja cristã perdeu hoje em dia é de que nós olhamos para os irmãos da igreja e poucas vezes olhamos para aquele irmão como se ele fosse o meu irmão. Olho para aquela senhorinha que pode ser minha mãe como se ela fosse a minha mãe, tratando com o mesmo respeito que eu daria, cuidando do mesmo forno. Não, aquele outro está passando um problema, a vida dura dele, né? Difícil, nossa. O outro lá está precisando de ajuda, está precisando de novo, né? Ele todo mês precisa de ajuda, né? Difícil, né? Nós não olhamos para aquela pessoa e falamos assim, tá, será que eu posso ajudar de alguma forma? Será que eu posso dar um apoio? Será que há algo que eu possa fazer que não seja botar um dedo na cara dele e dizer assim, de novo você errado, você precisa consertar a sua vida, tá tudo errado. Queridos, a pessoa já sabe disso. Difícil são aqueles que estão com a vida bagunçada e não sabem que tem. São poucos, tem uns que não sabem, mas a maioria sabe. Mas ele precisa de quê? De apoio, de cuidado, de força. Eu tenho um parente que lidou com as drogas e essa pessoa disse que, olha, eu só saí das drogas porque minha família me apoiou. Eu só saí das drogas porque eu tinha uma mãe que estava ali por perto. Eu tinha uma avó, eu tinha um parente, eu tinha alguém que estava lá, que não me mandou embora de casa, que não me expulsou, mas continuou me amando. Alguma semelhança com a graça de Deus? Toda. Então, querido e querida, que nesta noite nós possamos pensar um pouquinho a respeito disso. Deus quer falar aos nossos corações profunda e intensamente, mas Ele precisa que você e eu se coloque à disposição dEle. Ele precisa que você e eu se coloque ao serviço dEle, para ser instrumento nas suas mãos, para ministrar com alegria, com graça, com bondade, para ministrar esperança, paz, para falar do amor e para amar. Nossas famílias precisam de amor, do amor que vem do céu. Então, redobrando aqui, um amor sincero, onde eu preciso encontrar formas de falar em amor aquilo que está acontecendo. E aí lembre, se eu preciso encontrar formas sinceras de falar,
eu também preciso ter um ouvido disponível para ouvir a sinceridade de alguém. Às vezes sua esposa fala assim, olha, fulano, eu queria dizer uma coisa para você, eu não gosto desse negócio que você faz. Eu sempre fiz assim, meu pai fez assim, minha mãe fez assim. Isso não é amor sincero. Isso não é. Você já ouve lá, com o braço fechado, que foi? O que vai falar? Né? Não. Seja aberto. Se você quiser, abre os braços, sim, né? Faz um gesto. Pode falar, eu quero ouvir. E acolhe o que a pessoa tem para falar. É a perspectiva dela, é o olhar dela. Sabe, já não vai com cadê eu quero... Não, ouça. Sim, pois não. Respira fundo, é a perspectiva dela, pense e aí fale. Fala, olha, eu faço isso por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro, mas eu vou pensar, eu vou olhar. Nós podemos fazer isso, queridos, nós podemos ir muito além e fazer muito mais do que temos feito. E vamos conversar e continuar pensando nisso durante toda a semana. Obrigado a você que participou com a gente aqui do nosso estudo. Obrigado a cada irmão que se conectou aí, que está com a gente. Semana que vem voltamos aí, temos mais ao vivo aqui nas quintas-feiras. Estamos tentando ver, né, quem sabe a gente consegue organizar para ter esse nosso estudo presencial, logo, né, se Deus quiser. Mas esteja em oração. Domingo que vem, Dia das Mães, café da manhã. 9 horas teremos nosso culto ali bem breve, uma devocional, uma homenagem das nossas crianças e nós já vamos lá tomar o nosso café bem gostoso e homenagear as nossas queridas mamães. Então prepare esse tempo, prepare o seu coração, se organize para estar com a gente e vai ser um momento abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã, pela disposição de participar conosco nesta noite, de ser inspirado pela sua palavra e verdade. Continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a nos dirigir e orientar. Continua, Senhor, a nos inspirar debaixo da sua bondosa, poderosa e misericordiosa mão, papai. É a oração que fazemos agradecidos, confiantes na sua graça, bondade e misericórdia, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, fiquem com Deus, uma boa noite para todos vocês e estamos juntos aí, domingo de manhã, 9 horas da manhã, no nosso culto de celebração a Deus e de lembrança e comemoração do Dia das Mães. Domingo que vem, 9 horas da manhã. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso e até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.